E aí, boa tarde, né? Estamos chegando no finalzinho de semana, né? Hoje é sexta-feira, último dia de aula da semana, né? Momento para a gente descansar um pouquinho, né? Mas vamos lá, a tia falou ontem que hoje ia ter uma surpresa, não foi? Uma surpresa para quem gosta de matemática, ó, tira de letra, tá bom? Mas antes de eu começar com matemática, e todo mundo está ansioso para saber, né, qual é esse assunto, tia ontem na aula de português falou muito sobre verbo, não foi? Verbo, pessoa, tempo, modo. Mostrou uma tirinha que tem assim: Ana pulou da escada. Aí eu disse: pulou, Ana é sujeito, não foi? Então a tia estava falando como Ana como sujeito. Então a gente vai rever um pouquinho sujeito e predicado, tá bom? Então sujeito é a pessoa que pratica a ação. Olha o verbo chegando aí de novo. E predicado é o que o sujeito fez. Então, nesse caso, Ana pulou da escada. Então, Ana vai ser o sujeito e pulou da escada vai ser o predicado. Então, dentro do predicado está o verbo, tá bom? Hoje, tia Deise trouxe uma revisão do tem e vem com acento e sem acento. Aí, de novo, tia, sim, mas sendo com o assunto de sujeito e predicado, tá certo? Aí aqui fala o quê? Vejam só. Os ursos não têm medo. Aí esse tem está com acento. Por que está com acento? Tenho certeza que vocês disseram aí em casa. Porque tem que concordar com o sujeito que está no plural. Então, qual a palavra aí que está sendo classificada como sujeito? Os ursos, tá? Então, os ursos é o sujeito. E o sujeito está no plural. Por isso que o tem está com acento. Também usamos essa regra para o vem, tá? Ele sempre vem ou tem com acento. Ele sempre vai concordar com o sujeito no plural. Lembrando que sujeito é aquele que pratica a ação. Então, a gente pode fazer até a pergunta: quem é que não tem medo? Os ursos. Então, os ursos é o sujeito. Tá? Aí tem a outra frase aqui abaixo. Alice tem medo de urso. Então, o tem aqui, ó, já está sem acento. Aí, por quê? Por quê? Porque o sujeito está no singular. Então, ele vai ter que concordar com o sujeito. Então, se eu fizer a pergunta, quem tem medo de urso? Alice. Então, Alice é o sujeito, né? Aí tem assim, veja, Alice e os ursos. Eu vou dizer para vocês que eles são sujeitos simples, tá? Só aparece uma, tanto tá no plural, mas ele é simples. Como é que o sujeito é composto? Quando eu digo assim, Maria e Flávia foram à escola. Então, quem foi à escola? Maria e Flávia. Então, as duas pessoas são os dois sujeitos. Então, são sujeito composto. Tá? Deu para entender direitinho? Tá certo? Vamos lá. Na página de vocês agora do livro de geografia, vocês vão acompanhar na página 202. Dá um tempinho para vocês pegarem o livro, tá? Enquanto vocês pegam o livro, tia vai fazer tentar relembrar um pouquinho da aula de ontem. A gente viu o que na aula de ontem? Tipo de agricultura. A gente estudou monocultura, a agricultura comercial, a subsistência e a orgânica, não foi? Então, no livro de vocês, na página 202,
ela traz agricultura hidropônica, né? E o que é essa agricultura? É uma técnica de cultivar plantas em solo, onde a raiz recebe uma solução nutritiva. Então é bem diferente da agricultura tradicional que a gente vê, tá certo? No campo, ó, eles são colocados em um espaço, tá bom? Ó, bem diferente da agricultura tradicional, não é? A agricultura tradicional eles colocam fertilizante na terra, abrem os buraquinhos e planta. Então fica lá no campo. Essa daqui não. É feito todo um preparo, tá certo? Para esse tipo de agricultura, tá? Eles colocado em canos, tem uns que é cobertos, tá bom? Eles ficam bem, dá para vocês entenderem direitinho? Eles ficam bem reservados, tá bom? E também agropecuária. Então, o que é agropecuária? É a junção da agricultura com a pecuária, tá certo? É quando junta as duas atividades em uma só. Eita, e agora? A gente estudou que agricultura é plantar e colher e pecuária é criação de gados. Então, junta os dois para ser agropecuária, tá bom? Então, em uma área é criado os animais e a agricultura também, tá bom? Ó, a agricultura e os animais. Então, por isso que é chamado de agropecuária, tá certo? Ok aí? Pronto. Vamos lá, né? Chegou o momento. Eita, meu coração tá tudum, né? Tem gente que tem um medo. Ai, meu Deus do céu, esse assunto vai me tirar do sério. Não precisa ter medo, não precisa ficar nervoso, tá certo? As 4 operações vocês já sabem. Então, lembrar que a tia Deise falou que o que vocês aprenderam de adição, subtração, multiplicação e divisão, a gente não ia mais ver como probleminhas. Fulano, Maria comprou 15 pirulitos, juntou com mais 10. Quantos pirulitos Maria ficou? Não, né? Então, o quinto ano vai ver as 4 operações, agora de uma maneira diferente, tá bom? Essa maneira diferente é chamada de expressões numéricas. Eita, o que é expressão numérica, tia? É sequência de 2 ou mais operações seguindo um esquema de regras, tá bom? Então, primeira coisa para fazer uma expressão numérica é seguir as regras. Então, se eu seguir as regras, eu vou saber resolver uma expressão numérica, tá? De que maneira? Vejam só. A expressão numérica, existem umas regras, tá certo? Que é assim, vejam só. Primeiro lugar, resolve raízes e multiplicação. Nesse caso aqui, nós estamos vendo esse assunto dando início, então a gente não vai aprofundar. Uma, porque vocês são 5º ano, então não estuda raízes ainda, tá bom? Então nós vamos agora estudar um pouquinho a expressão numérica, a básica, tá bom? Sem raízes, sem ir para potência, tá ok? Então vejam. Vocês vão ver na expressão numérica que tem multiplicação e divisão. Então, eu vou mostrar para vocês uma equação e vocês vão entender. Terceiro lugar, adição e subtração. Então, se vier na expressão numérica adição e depois uma subtração, eu vou resolver a adição e o resultado da adição eu vou subtrair. Se vier uma subtração primeiro do que a adição, eu vou resolver primeiro a subtração e depois a adição. Do mesmo jeito a multiplicação e a divisão, tá bem? Sendo que em algumas dessas expressões numéricas, a gente pode encontrar parênteses, pode encontrar parênteses, colchetes e chaves, tá? Então, esses daqui são os elementos, as regras de fazer uma expressão numérica, tá certo?
Não é para ficar com medo, tenha calma, não é difícil, tá certo? Vamos lá, tia trouxe um exemplo, veja só. Deixa a tia cobrir aqui para vocês não ficarem vendo o resultado. Deixa a tia cobrir aqui. Cadê aqui? Pronto. Aqui, veja. Deixa eu tia botar direitinho aqui no quadro. Tem 25 vezes 2 mais 20 dividido para 10 menos 5. Eita, me bananei toda agora, né? Então, expressões numéricas quando tem, ó, duas ou mais operações para ser resolvida, tá certo? Então, como é que a gente vai resolver essa expressão? Voltando para a regrinha, né? Voltando para a regrinha, o que que a gente viu na regrinha? Que resolve primeiro a multiplicação ou divisão, depois adição ou subtração, tá? Então, ó, eu vou pegar o quê? Vou resolver o quê primeiro? 25, deixa eu ter a coisa aqui, 25 vezes 2. Dá quanto 25 vezes 2? Dá 50, não é? Deu 50. Não foi isso? Deixa eu tirar o papel para não ficar atrapalhando. Deu 50, ó. 50. Aí eu vou fazer o quê? Mais 20. Mais 20. E vou repetir o restante da equação. Aí diz assim, tia, eu posso fazer de uma vez só? Não. Não pode fazer de uma vez só, tá certo? Expressões numéricas tem que seguir a ordem. Se eu fizer ela direto, como assim, 25 vezes 2 é tanto, mais 20 é tanto, dividido para 10 é tanto, não vai chegar ao resultado certo, tá? Então, tem que ser linha por linha. Então, eu resolvo uma operação, repito os demais. Resolvo a outra operação, repito as demais. Até chegar na última operação e eu chegar no resultado final. Estão entendendo? Então, aqui, ó, 50 mais 20... dividido para 10. Então, ele repetiu o quê? O 50. Por que ele repetiu 50? Porque ele pode resolver mais antes da divisão? Não. Porque na regra lá na frente, eu falei que é multiplicação ou divisão primeiro e depois adição e subtração depois, em seguida. Então, ele resolveu 20 dividido para 10, que deu 2, e repetiu os menos 5. Então, agora sim, agora ficou 50 mais 2 menos 5. Então, eu posso fazer 50 mais 2, que dá 52, e 52 menos 5, 47. Deu para entender direitinho? Tá? E às vezes aqui trouxe um certo e um errado para vocês prestarem, para vocês observarem que não pode fazer na expressão numérica. Tá? Vamos lá. Eu coloquei essa expressão numérica aqui. 4 mais 3 vezes 2 menos 1 vezes 3. Então, esse aluno aqui, ele pegou 4 mais 3, resolveu primeiro que é a multiplicação. Olha que na regra, eu disse que resolve primeiro multiplicação ou divisão, o que tiver primeiro, e em seguida adição ou subtração. Então, tá errado. Por que tá errado? Porque ele resolveu primeiro a adição, tá? Então, o certo seria repetir o 4 mais, aí 3 vezes 2, 6, tá certo? Ó, o certo. Veja só, o errado deu 39 o resultado e o certo deu 7. Então, se eu começo errado, o resultado, não tem esse negócio assim, tia, vou apagar aqui para continuar. Errou um número, a expressão numérica, erra a expressão numérica todinha. Então, se eu não seguir as regras, eu não vou chegar ao resultado certo, tá? Então, nesse caso, ó, ele repetiu, ó, o 4, né? Aí resolveu 3 vezes 2, que deu 6. Aí repetiu o sinal de menos. E depois resolveu 3 vezes 1. Por que ele resolveu 2 numa linha? Porque tem duas multiplicações, tá? Então, ele repetiu, né? Aí colocou o resultado. Aí depois ficou o quê? Essa primeira parcela você já resolveu, então não vai mais fazer nada nela. Então, na segunda parcela ficou a conta de mais e uma de menos.
Então, eu vou resolver primeiro a de menos? Não. Vai ser resolvido primeiro a de mais, porque mais está na frente do menos. Então, 4 mais 6, 10, repito, menos 3. Então, 10 menos 3, 7. Tá? Tá ok? Todo mundo aí em casa? É difícil? Não, né? É difícil não. É só prestar atenção na regra, tá? Então, resolve primeiro multiplicação ou divisão. Aí diz assim, eita tia, veio primeiro a divisão antes da multiplicação. Então, eu vou resolver a divisão e depois a multiplicação. Então, pela ordem que vem, na atividade de vocês do kit, tia colocou uma atividade no kit de vocês, ó, sobre expressão numérica, tá? Então, nessa atividade aqui, vocês vão treinar, tá? Aí a letra A tem 18 dividido para 2, vezes 5 mais 6 menos 4. Eita, veio uma divisão antes, então eu vou resolver a divisão. Então, primeiro, resolvo multiplicação ou divisão, que vem primeiro, e em seguida, a adição ou subtração. Então, não importa se a subtração veio primeiro ou depois, é na ordem que aparece na expressão. Deu para entender direitinho? Tá? Aí diz assim, na tarefa de vocês também tem um parêntese. Eita! Tem dentro do parêntese 16 menos 4 vezes 3. Eita, e agora? Me bananei todo, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Na letra D, ó. Eita, e agora? Como é que eu vou resolver? Então, eu vou repetir um 3 mais. Vou abrir o parêntese. Por que eu vou abrir o parêntese? Porque tem duas operações. Então, eu vou resolver primeiro o quê? A subtração ou a multiplicação? A multiplicação eu resolvo primeiro, para depois eu fazer a subtração. Tá certo? Ok? Alguma dúvida? Então, vejam só. Vocês vão realizar essa atividade de vocês, tá? E vou marcar com vocês direitinho para nós fazer essa correção, tá bom? Então, não tem gente que morre de medo de matemática, não é para ter medo de matemática, tá certo? A gente vê matemática no dia a dia, então não é difícil, porque você já sabe, já tem domínio com as 4 operações, tá? Então é só colocar em prática, prestando atenção nas regras, tá bom? Nós chegamos agora no fim da nossa aula, né? Vamos agradecer ao Papai do Céu, tá certo? Por essa semana recheada de novidades, não é? De muito estudo, de saúde, tá bom? Bom final de semana para vocês, tá? E ó, um beijão de tia Daisy. Tá muito feliz com o desempenho de vocês, tá bom? Ó, vocês estão nota 1000. Tchauzinho, tchau.